Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder. Podemos ganhar por simples medo de buscar. Quem disse na frase foi William Shakespeare. Boa tarde, família. Que alegria estar aqui com vocês essa tarde. É uma alegria também dar essa boa notícia aqui no início, que a minha família de hoje. Então, meu pai, minhas irmãs, minha mãe, minha avó, que especial ver vocês aqui essa tarde. Sem dúvida, faz parte da vida dos religiosos no primeiro século. Pensa nos judeus, fariseus, saduceus. Eles sabiam fazer bem uma coisa: duvidar. Duvidar a respeito de Jesus e das suas promessas. Mas se você vê na atualidade, nós também aprendemos a duvidar constantemente de tudo e de todos. Por exemplo, um horário. Temos um horário marcado, a gente vai marcar um horário com alguém e por muitas vezes a gente duvida que aquela pessoa vai chegar no horário. Muitas vezes, se você olhar no íntimo do seu coração, você sempre vai ver algo como, nossa, acho que a pessoa vai atrasar, vou falar para ela 5 minutos antes, porque aí, se ela atrasar, vai ter aquele momento a mais. E a gente duvida. A dúvida, ela vem, toma conta. Conselhos ainda. Então, já aconteceu, muitas vezes, talvez já tenha acontecido com algum de nós aqui, de você pedir conselho para alguém, e a pessoa, ela vai, faz um tempo com Deus sobre isso, pega escrituras, planeja um tempo para você, senta, conversa, e o que você faz? O total oposto que ela falou para você. Porque talvez o seu jeito é o melhor para poder fazer aquilo, e não o que a pessoa pensou para fazer para você. Ou ainda com a Bíblia. Pensa nisso. Pense se você nunca duvidou em algum momento ainda das escrituras. Então, pensa na sua história de conversão. Talvez uma pessoa veio, um estranho te parou em um lugar onde você costuma passar sempre, onde várias pessoas passam, na universidade, num shopping. E aí, no mundo isso, as pessoas elas passam sempre com as intenções, muitas vezes. E aí vem uma pessoa que fala, meu, você quer estudar a Bíblia de graça? Aí você fala, não, peraí, calma. Talvez tenha algo aí que tá, eu vou ver, vamos lá, vamos ver. E aí chega esse convite para você estudar a Bíblia, você tem que pagar nada, aí eles convidam para ir nas suas casas, na rap, aí você fica, caramba, mano, conheci esse cara uma semana, ele já tá me chamando para ir na casa dele. Algo de errado não tá certo aí não. Te chamam para ir para um tal de devocional, culto de domingo, sair para comer e continuar a te chamar para estudar a Bíblia. Muitas vezes o nosso coração é cheio de dúvida. E é difícil confiar, não ter dúvida do que está acontecendo. Por isso o título da minha pregação é As 3 Provas contra Dúvidas. Vamos lá para João capítulo 9, versículo 13. Então, talvez essa tarde você pode estar com dúvidas no seu coração, várias coisas. Mas a minha expectativa é que você saia daqui com certezas, amém? Capítulo 9, versículo 13. Diz o seguinte: levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns fariseus disseram: esse homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: o que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. Então, é interessante, se você ler o iniciozinho do capítulo 9 de João, lá do versículo 1 ao 2, conta um pouco dessa história, desse cego de nascença e o que Jesus fez para poder curar ele. Jesus fez um milagre incrível aqui. Imagina, um cego que era de nascença, Jesus foi e curou ele, curou essa doença que ele tinha desde o momento em que ele nasceu. E esse homem ele foi levado aos fariseus e talvez não de uma forma tão amigável. A gente vai ver a maneira como esses fariseus interrogaram ele com muita força. E os homens religiosos fariseus, né, eles eram as autoridades, eles eram uma das autoridades religiosas. E eles tinham toda autoridade sobre essas questões. E depois eles começaram a interrogar esse rapaz sobre ele perder essa cegueira. Então, eles ficavam duvidando, imagina isso. Ele já tinha sido interrogado pelas pessoas, mas novamente é interrogado agora por esses mestres da lei. Pensa nisso, ser interrogado. Pensa você sendo interrogado. Várias pessoas duvidando do que você está falando, do que você está dizendo. Sem dúvida, é uma sensação angustiante, porque você viu aquilo. Você fala, não, ele me curou. Mas, cara, não, ele não te curou. Você tá maluco, é outra coisa. Fala pra gente o que aconteceu. E ele, não, eu tô falando. Só que o ponto é que os fariseus, eles começaram a esquecer sobre o fato da cura da cegueira e focar mais no fato de Jesus ter curado no sábado. Então, é isso que eles se importavam. Mas um homem curou outro homem. Mas por que eles focaram no sábado? Olha
que loucura. Isso aqui é loucura demais. Eles focaram mais sobre uma cura no sábado do que um milagre sendo feito. Então não importa se é sábado ou não, não importa que dia, o que importa é que um homem cego foi curado, ele voltou a ver. E é importante entender esse conceito. Jesus, ele mais uma vez causa uma divisão. Então, se você vê no versículo 16, falam aqui que alguns confiavam, mas outros duvidavam. Jesus, ele estava dividindo as pessoas nas atitudes dele. Em Lucas 12, versículo 49, diz que Jesus não veio só para trazer paz, mas também divisão. E como discípulos, não para humilhar pessoas, não para afastar as pessoas, mas nós temos que causar uma divisão no mundo nessa geração. Das pessoas que querem seguir a Deus e das pessoas que não estão dispostas a fazer isso, amém? Precisamos ter essa convicção de que se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos chamados por Ele, a nossa missão também é causar uma divisão nesse mundo perdido. Se você vê no versículo 17 ainda desse capítulo, você vê que o cego diz que Jesus era um profeta. Só que lá no versículo 1 ao 7, Jesus ele não abriu a boca para profetizar nada. Ele não falou sobre, ele não deu uma solução para a cura desse homem cego. Mas ele pegou lama, saliva, passou nos olhos dele e deu uma ordem. Vai lá e se lava no tanque de Siloé. E esse homem confiou que isso era uma profecia. Esse homem, mesmo sendo cego, ele chegava muito mais do que alguns que estão aqui hoje. Muito mais que nós, mesmo ele sendo cego. Ele conseguia ver muito mais longe do que as palavras poderiam. Ele enxergava que Jesus, o homem que fez tantos milagres passando pela Galileia, não tinha passado lama nos seus olhos por acaso. Aquilo ele tinha uma confiança, uma boa motivação. Ele confiou e foi. Depois de lavar, ele conseguiu essa cura, que ele esperou a vida toda. Mas não tinha sido prometido a ele isso. Não tinha sido dito a ele isso. Jesus só passou lama e falou, vai se lavar. E ele foi. E é isso que nós precisamos entender. Primeiro ponto de hoje, as promessas sobre sua vida. Como eu falei, o cego ele não ouviu Jesus falando uma profecia sobre ele na sua vida. Jesus ele não falou nada, mas o cego ele enxergou uma profecia onde nenhuma palavra tinha sido proferida. Ele enxergou que, por conta de Jesus ser quem ele era, possivelmente o que ele estava fazendo era direção para um milagre. Você não vê a lama no seu rosto hoje? Você não vê a terra com lama? A terra com saliva nos seus olhos hoje? Você não vê Deus pedindo para você se lavar hoje? Tem uma frase de Margaret Atwood que diz: as pessoas sempre esquecem das profecias, a menos que elas se realizem. Como discípulos, nós vemos constantes profecias se cumprindo nas nossas vidas. Não podemos crescer das promessas que Deus tem para cada um de nós. Vamos lá para Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, basicamente, o que a Bíblia está dizendo aqui é que se você ama buscar Deus, Ele age em favor da sua vida. E talvez hoje está difícil para você. Talvez hoje está difícil para você não duvidar de que Deus quer te usar. Talvez está difícil para você entender que Deus quer o seu bem. Que Deus quer fazer com que sua vida avance, que você cresça espiritualmente, que você dê frutos, que você chame outras pessoas a viver o que você tem vivido hoje. E nós precisamos ver essas profecias de Deus nas nossas vidas. E a profecia não é alguém magicamente aparecer na sua frente e falar: Gustavo, hoje, daqui 2 semanas você vai ser gerente lá do Banco Pan. Uau! Apesar que seria bom isso, né? Gustavo gerente, pagando pra gente um almoço depois do culto, um jantar depois do culto. Mas essa não é uma profecia bíblica. A profecia de Deus é ver a palavra dele se realizando no presente momento. Enxerga as promessas de Deus, as profecias dele na sua vida hoje. Seja em qualquer área da sua vida. Ela está como ela está agora, porque Deus, ele entende que soberanamente ele vai te levar para um lugar melhor no futuro. Hoje você está no lugar que você está porque Deus quer que você cresça e avance cada vez mais para Ele. E talvez ninguém fala com você hoje sobre o futuro em tua empresa. Talvez ninguém está falando sobre você ser um gerente num banco. Talvez as pessoas não estão falando com você sobre liderança. Talvez sobre namorar. Talvez ninguém está falando isso para você hoje. E você só vê a lama nos seus olhos. E você só enxerga: nossa Deus, por que ninguém fala nada para mim? Por que o Senhor não coloca nenhuma profecia na minha vida agora? Nossa, Deus, por que é tão difícil, Deus?
Por que, pai? Por que é tão difícil? Mas olha que interessante. Para aquele homem era o que ele tinha, lama nos seus olhos. Era o que ele tinha. Era só isso. E ele não precisava ver algo sobre aquilo. Ainda como nós não precisamos conversar com algumas pessoas que eu tive com ele. E para você que conhece o Diego, você vai entender essa pergunta que eu fiz para ele. Eu virei e falei, Diego, tem uma pergunta para você, cara. Por que parece que você não tem nenhum problema na sua vida? Qual que é o segredo? Porque se você conhece o Diego, você vê que tá sempre animado, tá sempre sorrindo, tá sempre explosivo, constantemente. Eu falei, mano, qual que é o segredo? Aí ele, cara, excelente pergunta. E aí ele ficou pensando uns 5 minutos, assim, a gente ficou se olhando, aí ele ficou pensando. E olha a resposta dele, olha que resposta. É sério, eu fiquei pensando nessa resposta dias e dias ainda penso nela. Ele falou, eu entendo que a Bíblia fala que os dias são maus. E a tendência dos dias é constantemente piorar. Então, para que eu vou viver no anseio hoje? Para que eu vou ficar pilhado com as coisas hoje? Eu prefiro deixar o hoje leve para que amanhã tenha os problemas de amanhã. Mas hoje eu vou viver leve. Porque cada dia tem o seu próprio mal, então o mal já vai vir. Eu não preciso ir atrás dele. Então, ele me dá essa resposta, eu falei, bom, eu fiquei pensando naquilo o dia inteiro, fiquei pensando, falei, caramba, cara. Sério, o Diego pra mim é um exemplo de quem tem fé nas escrituras. Sério, irmão, você me ajuda a enxergar cada vez mais as promessas de Deus na Bíblia e a seguir, a confiar e acreditar e ir até o final com elas. Então, obrigado, irmão, pela sua vida. Sério, seu coração me inspira muito. Então, até quando você vai focar naquilo que vê, que por muitas vezes pode ser nada, como uma lama no seu rosto, ao invés de focar nas promessas que Deus tem para sua vida, as promessas que estão na Bíblia? Até quando você vai esperar algo aparecer na sua vida para falar, nossa, agora é o momento para fazer algo, agora é o momento para poder evangelizar, agora é o momento para poder liderar minha vida espiritual? Isso não vai acontecer. Você precisa tirar as mãos dos seus olhos, confiar nas promessas de Deus e fazer o que tem que ser feito. Comigo, família. Segunda prova, segundo ponto, as promessas, as mudanças da sua vida. Segundo ponto, as mudanças da sua vida. Vamos para João, essa história.
no seu trabalho, na sua faculdade, ou em sua família. Mas se você mudou isso no seu passado, você pode mudar isso hoje. Se você mudou o seu coração no passado por Deus, você pode continuar mudando ainda hoje. O cego, ele sabia de uma coisa, sabia o que Jesus fez na vida dele. E isso era o suficiente para ele continuar pregando com convicção. E nós sabemos o que Deus fez por nós. Você pessoalmente sabe o que Deus fez na sua vida para você estar aqui hoje. E entenda que isso é precioso para poder alcançar cada vez mais e mais pessoas. Esse homem, ele teve que passar por muita humilhação. Ser interrogado, a gente vê que ele teve lama e saliva nos seus olhos. Mas imagina isso. Talvez hoje, para você ser curado, você estaria disposto a receber o cuspe na cara de alguém? Receber saliva nos seus olhos para você ser curado? Ou você não quer sair da sua zona de conforto? Talvez você não está tão disposto a passar por qualquer coisa para ser curado. Talvez você quer ser curado no conforto da sua casa, no conforto da sua cama. Talvez você acha que, nossa, eu vou dormir hoje, eu vou acordar amanhã, uau, meus problemas são resolvidos. Ou você vai continuar acreditando nessas coisas que a internet fala, que vídeos falam, que livros falam. Até quando você vai ficar nessa vida e vai passar a olhar para as profecias de Deus na Bíblia? Até quando? Então eu quero animar cada um de nós. Com certeza, Deus já mudou sua vida e vai mudar cada vez mais. Alguém que me inspira muito, sem dúvida, nisso tudo é o Raul do ABCD. Então, sério, irmão, o Raul, ele foi batizado há pouco tempo. Mas ainda durante o estudo já era possível ver o coração dele. Eu pude participar de um. E eu conversando com ele, eu perguntei, cara, qual que é a sua rotina? Aí, olha isso. É muito interessante a gente ver a vida de outras pessoas, porque a gente começa a olhar para nós um pouco. Então, ele falou que 4 horas da manhã ele acorda. Porque 4h40 ele precisa sair da casa dele para ir para o trabalho. E o trabalho dele é lá na Zona Leste e ele mora em São Bernardo. E ele sai de casa 4h40 para chegar no trabalho às 7. 5h20, mais ou menos, ele sai do trabalho dele. 7 horas, 7h10, ele chega em Santo André para evangelizar. Olha isso, ele saiu do trabalho 5h20 para chegar às 7 horas em Santo André para evangelizar. E ele vai para o shopping, evangeliza, participa dos estudos, o bate-papo, tem os seus tempos de discipulado. 8h30 ele sai de Santo André e vai para São Bernardo, que é onde ele mora. Mas não é São Bernardo mais próximo de Santo André, é um São Bernardo longe ainda. Sério. Depois pesquisa no Google, Jardim Represa, São Bernardo. Você vai ver que é longe. É longe. E ele chega em casa às 10 horas. Ou seja, ele sai do evangelismo 8h30 para chegar em casa só às 10. E ele repete isso toda semana. Sério, o que você tem reclamado? O que impede hoje você dar mais para Deus? Qual lama que está nos seus olhos hoje? Sério, você me inspira muito. Tem sido incrível poder ver o coração dele. Eu lembro que a gente saiu de um culto de homens. E você pode ver que muitas vezes as pessoas elas têm uma rotina muito cheia. E a gente pode chegar a 2 tipos de pessoas. Nossa, estou muito cansado. Nossa, hoje eu vou tirar meu dia de descanso. Vou ficar em casa aqui de boa. Ele foi no culto de homens. E foi muito interessante porque ele saiu cantando as músicas. Ele não parava de cantar Ser Poderoso da UFABC até a estação. Me inspirou muito. E ele não era discípulo ainda. Ele não tinha sido batizado ainda. Mas ele já estava cantando as músicas ainda antes mesmo disso tudo. Sério, então, poder ver o seu coração, irmão. Ver o quanto você tem mudado. Ver o quanto você tem dado. Olhar para sua rotina. É sinônimo de ver alguém que ama Deus. E só quer servir a Ele de todo o coração. Entender que se o Raul passou por isso... Ele é capaz de passar por muitas coisas mais. Você tem uma situação difícil na sua vida e você pode passar por outras cada vez ainda mais. A gente tem que mudar o nosso coração para Deus cada vez mais. E sério, olhar para o Raul e usar ele como inspiração. Inspiração para, às vezes o Marcão fala, cara, como que você lida com essa rotina e viver como discípulo como um todo? Me ajuda a poder entender, me ajuda a poder tirar essa lama dos meus olhos para poder enxergar o que Deus quer para mim. O que te impede hoje de tomar decisões profundas para mudar para Deus? Raul, você nos inspira. Terceiro e último ponto, terceira prova contra a dúvida. A indignação com o pecado. João capítulo 9, versículo 26. Vamos lá. Versículo 26 diz assim: então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu, eu já disse a vocês e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Olha o que eles falaram. Então eles insultaram e disseram, discípulo dele é você.
Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Guarda a escritura. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Uau! Que passagem poderosa a gente vê aqui. Que intenso ver isso, né? Dá pra sentir um pouco do que esse homem estava sentindo. Ele fala: não é possível que você... Eu já disse 3 vezes, vocês continuam perguntando. É óbvio que vocês não querem acreditar. É óbvio que vocês não estão dispostos. É óbvio que não se trata sobre um milagre. Se trata sobre vocês, incrédulos. Esse foi o coração indignado do homem, crescendo cada vez mais. E a gente vê do início ao final da passagem como o coração dele foi se indignando, crescendo em intensidade. E como discípulos, temos que crescer também, estar indignado com o pecado no mundo. Você precisa que entender, a última prova contra a dúvida é a indignação. A indignação contra o mundo, sim, mas principalmente com você mesmo, com o seu próprio coração. Quando você não luta, você precisa estar indignado. Você se entrega ao pecado e se indigna com isso. Porque essa indignação, quando a gente sofre coisas e não tem tomado decisões. Acabamos de sair do retiro poderoso. Sério, para quem estava no retiro, pode ver o quão incrível foi o retiro. Quantas pregações incríveis, quantas coisas nós vimos. Mas se você não tomou uma decisão do retiro até agora, você vai esperar até quando para tomar? Ou você acredita que esse foi só um final de semana para poder pular na piscina, jogar um caça, estar numa festa, curtir? O que você pensa que o retiro é o quê? É um momento de só lazer, ou você tá ali para poder crescer para Deus? E ainda você que não foi pro retiro, quais decisões você tem tomado nos seus tempos com Deus? Você tem aplicado elas ou só tem lido a Bíblia como um livro como qualquer outro? Você precisa tomar decisões e aplicar profundamente na sua vida. Será que você realmente tem se indignado com o pecado na sua vida? Será que você realmente tem tomado as decisões para poder mudar? Como que você quer mudar a sua faculdade? Como que você quer mudar o seu trabalho? Como que você quer mudar a sua cidade, o seu país, o mundo todo? Se você não consegue mudar a si mesmo. Há um engano imenso nas dúvidas. Quando elas vêm, o que acontece muitas vezes quando você não lida com a sua dúvida é que você começa a acreditar nela. E o que antes era mentira e uma dúvida se torna uma verdade. Não ser aberto com suas dúvidas e guardar para si mesmo é muito perigoso. E talvez no final essa dúvida se torne uma grande verdade. E é uma mensagem antibíblica. Mas somos uma igreja para glorificar a Deus, amém? Então uma vez a gente estava numa conversa com os irmãos e o Senna, grande irmão nosso, ele falou uma frase que fica guardada na minha mente toda vez. Ele virou e falou: cara, se você tem dúvida, duvide das suas dúvidas. Seja aberto sobre elas. Tem um desafio para cada um de nós. Fique indignado com o pecado. Toma a responsabilidade. Seja aberto ainda hoje com as suas dúvidas. Lide com elas. Seja aberto com as coisas que você tem deixado guardado. Fale. A sua vida, ela é capaz de mudar a vida de muitos outros. Talvez essa tarde você duvide que você pode ser frutífero. Talvez você duvide que a sua região ela pode ser frutífera até o final do ano. Para você que está nos visitando hoje, talvez você duvide de que pode mudar algo na sua vida hoje. Pode ter algo te impedindo para você dedicar sua vida completamente a Deus por sei lá o quê. Você pode ter dúvida. Nossa, como é que eu vou dar o meu máximo para Deus? Tenho isso, aquilo, outro. Você precisa estar indignado com esse pensamento e estudar a Bíblia. Aprender profundamente o que as Escrituras elas falam sobre isso. Aprender profundamente o que Deus tem prometido para você. Em João capítulo 15, diz que fomos enviados para dar frutos e frutos que permaneçam. Essa tarde nós somos chamados a dar frutos para Deus. Se você acha que o ano de 2024 já acabou, você está enganado. Se você acha que as aulas já estão acabando, então eu não vou conseguir mais dar fruto na minha faculdade, eu vou ficar de boa. Não, fique indignado com esse pensamento. Fique indignado e muda ainda hoje. A região sul vai dar frutos. A região leste vai dar frutos. A região oeste vai dar frutos. O ABCD vai dar frutos. A gente precisa de acreditar nisso e ficar indignado com a nossa própria incredulidade. Última escritura de hoje. Vamos para Mateus capítulo 28. Estão comigo, família? Incrível. Obrigado, Senna.
Mateus capítulo 28, versículo 17. Essa tarde nós vimos 3 provas contra a dúvida. As promessas de Deus sobre sua vida. Lembra das promessas que Deus fez para você com as Escrituras. Acredite nelas. Pare de duvidar. Lava isso e comece a ter fé na palavra de Deus. Segundo ponto, as mudanças da sua vida. Seu testemunho é capaz de mudar a vida de milhares de pessoas. Confia mais nele. Acredita mais no que Deus fez na sua vida para você estar aqui hoje. Terceiro ponto, a indignação com o pecado. Precisamos nos indignar com o pecado que tem na nossa vida. Mateus 28, versículo 17 diz: quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então alguns aqui, eles viram o próprio Jesus ressurreto e eles duvidaram. Eu não quero te escandalizar essa tarde se você está duvidando. Eu quero te chamar a lutar contra essa dúvida. Luta contra a dúvida que está no seu coração hoje. Luta contra essa dúvida que por muitas vezes fica na sua mente, fica no seu coração. Jesus, ele não desistiu porque alguns duvidaram dele. Jesus continuou com o plano dele para evangelizar o mundo todo naquela geração e todo mundo que viria depois dessa geração. Imagina se Jesus ele tivesse parado porque duvidaram dele. Imagina se Jesus tivesse parado por conta das dúvidas que jogavam nas conversas com ele. As tentações no deserto que ele passou. Pode ter colocado o coração dele em dúvida. Falar, caramba, será que eu consegui isso mesmo? Imagina se ele tivesse duvidado. Se ele tivesse deixado que essas dúvidas parassem. Nós não estaremos aqui hoje. Essa é a verdade. Então não vamos parar, irmãos. Não vamos parar de pregar fé, arrependimento e batismo para perdão dos pecados. Não vamos parar de sonhar pela vida das pessoas. Não vamos parar de sonhar com o evangelismo global. Não vamos parar de sonhar com a América Latina inteira sendo evangelizada. Tendo uma igreja em cada país. Mas quem que vai se levantar para poder ir pregar a palavra por todo o Brasil? Você. Você vai se levantar. Então para de deixar com que as dúvidas entrem no seu coração. Precisamos perseverar até o final, à medida que continuamos, continuamente. Mesmo quando duvidamos, nós lutamos. Lutamos para poder acreditar e chegar um dia nos céus. Então, sério, família, se você tem dúvida no seu coração hoje, seja aberto. Fale ela o quanto antes. Entenda o que Deus fez na sua vida e tem feito. E eu não vejo a hora de poder batalhar ao lado cada vez mais de vocês. Eu não vejo a hora ainda mais de poder estar um dia com vocês nos céus. Sem dúvida, é para isso que nós batalhamos. É para isso que nós fazemos o que fazemos. Por honra e glória a Deus, por Jesus ter morrido na cruz por nossos pecados e para poder evangelizar o mundo inteiro nessa geração. Cumprir com o que Ele nos chamou a fazer. Não tenha dúvida de que Deus te chamou. Se você está aqui hoje, Deus está te chamando para poder causar uma revolução. Se você está aqui hoje, está visitando a gente, Deus está te chamando para se tornar um discípulo totalmente comprometido com Deus. Estuda a Bíblia, muda. Acredita nisso. Acredita no potencial que você tem para Deus. E sem dúvida, família, a gente vai ver uma revolução sendo causada. Dezembro só começou. Dia 1 de dezembro. E o que você vai fazer nos restos dos dias? Vai só esperar o Natal? Vai só esperar o Ano Novo? Ou você vai batalhar pela vida das pessoas? Batalhar para que as pessoas elas conheçam isso, conheçam o reino de Deus, conheçam a palavra dele, conheçam tudo isso. Eu não vejo a hora de poder ver a minha família se tornando discípulos. Meu pai e minha mãe se tornando discípulos. Eu não vejo a hora de poder estar aqui na frente e apresentar vocês. Não vejo a hora. E eu estou muito animado com tudo isso. Obrigado mais uma vez e para Deus seja dado todas as glórias. Amém.